Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui o desenvolvimento. Agora a gente vai aplicar alguns estilos nessa nossa aplicação, né, nesse aplicativo que a gente está criando. E assim, na aula passada a gente criou essa tela de detalhes aqui onde está mostrando o GIF que o usuário clicou, o nome do GIF e esse ícone de globo. E agora a gente vai continuar nessa aula aqui aplicando alguns estilos para personalizar esse nosso app. Tranquilo? Então, já começando o desenvolvimento aqui, nós temos um ícone e um texto, né, que a gente renderizou na aula passada, que estão abaixo da nossa imagem, né? A gente tem aqui o GIF sendo mostrado e abaixo dele o texto com esse ícone. E o que eu quero fazer é colocar esse ícone ao lado do texto, né? O ícone para ficar um ao lado do outro. Então eu vou colocar um view, né? Vou colocar um view. E nesse view eu vou colocar dentro, né, dentro desse view o texto e o ícone e aplicar um estilo nesse view para poder mostrar um ao lado do outro, né, que é o Flex Direct. Então eu vou criar aqui um estilo. O que eu fiz aqui, né, eu criei aqui esse estilo, né, Text Container, e dentro dele eu coloquei, né, o Flex Direct on Row para ficar um ao lado do outro, mas o nosso ícone sumiu. E esse ícone sumiu porque a componente, né, a caixa aqui do nosso texto, do nosso text, ela está cobrindo a largura toda da tela. Então, se eu venho aqui no nosso texto, a gente tem o styles.texto, né? Então, esse estilo aqui, texto, está sendo aplicado nesse nosso texto. Eu vou aplicar aqui uma largura para esse texto, né? E eu vou usar porcentagem, então eu vou aplicar uma largura de 80%. Se eu salvo, ele deu um erro que eu escrevi aqui errado, né? É o widget, isso. E agora sim, o ícone já está aparecendo. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar mais alguns estilos nesse view, nesse componente, né, no text container, para ficar melhor isso aqui para a gente ver. Então, o que eu fiz aqui, né, foi só colocar o Justify Content Center, né, para ele se alinhar, nesse caso aqui, na vertical, e um padding de 10 pixels para ele se desgrudar aqui um pouco das bordas e ficar dessa forma aqui. Beleza? Então, nessa configuração que está aqui tá bom. E agora o que a gente vai fazer é navegar o usuário, né? Quando ele clicar nesse ícone de globo, nesse globo aqui, ele vai navegar o usuário lá pro navegador, né? Para abrir o GIF no navegador. E para isso, a gente vai colocar o ícone dentro de um Touchable Path, né? Para transformar esse ícone em um botão. Então, vou importar o Touchable Path, né? Do React Native. E vou colocar esse ícone dentro do Touchable Path. Então vou colocar aqui, né, Touchable Path, colocar o ícone dentro. Eu não vou definir nada no Touchable Path, porque agora a gente vai explorar aqui uma biblioteca, né, do React Native, que é o linking, né, que é basicamente um pacote uma interface, né, que a gente vai importar no nosso app e ele vai permitir a gente abrir, né, URLs externos e ser navegado aí para o navegador. E aqui a gente tem vários métodos, vários exemplos, aqui está tudo na documentação oficial, vou deixar o link aí na descrição, mas a gente vai usar aqui esse Open URL, né, que vai abrir um link externo, que nesse nosso caso vai ser o link aqui do GIF, né, que o usuário clicou, beleza? Então aqui na nossa aplicação eu vou importar, né, do React Native, vou importar o linking. E no nosso Touchable Path, né, quando ele for pressionado, então eu vou definir aqui o onPress, né, quando pressionar, eu vou executar uma função e essa função, né, ela vai executar o linking.openURL, né, para abrir um URL externo, e aqui dentro a gente tem que passar o link, né, passar o URL. E o URL dessa nossa imagem a gente está usando aqui para renderizar a imagem em si, né, no source aqui. A gente tem aqui um objeto, né, contendo a propriedade URI, e está aqui data.image.original.url. Então, essa aqui, né, essa informação que a gente vai abrir quando o usuário pressionar no ícone de globo. Então, se eu salvo isso aqui, eu abrir aqui o nosso emulador, se a gente clica, né, no ícone, ele vai abrir o Chrome, né? Aqui é a primeira vez que eu estou abrindo o Chrome, eu vou aceitar aqui os termos, não vou fazer o login, e aqui ele já abriu, né, o link externo no navegador. Está carregando aqui, acabou de carregar o GIF que o usuário pode fazer o download, pode enviar para alguém, pode fazer o que ele quiser, copiar o link. Então aqui, né, o usuário é livre de fazer o que ele quiser, beleza?
Então vou voltar aqui no nosso app. Então, mais essa funcionalidade já foi implementada, né? A gente já consegue navegar o usuário dessa forma. Beleza? Então, feito isso, agora a gente vai voltar aqui, né? Outra coisa que a gente fez na aula passada que eu não percebi é que esse texto aqui, quando a gente volta, né, tem a seta aqui para voltar, e esse texto aqui não é detalhes, esse texto aqui tem que ser resultados. Resultados, porque a gente está voltando para a tela resultados, né? Então, quando pressionar aqui, a gente vai voltar aqui para ver os resultados de pesquisa, beleza? Então, eu vou abrir aqui, né, o arquivo resultados, né, a tela resultados, e aqui a gente vai aplicar alguns estilos também. Beleza? E os estilos que a gente vai aplicar aqui são os estilos nas imagens, né? Nessa nossa lista. Porque eu quero colocar umas margens, né, entre cada imagem para ficar mais para essa lista em si ficar um pouco mais visível, né? Mais separado, mais organizado. Então a gente tem um estilo, a gente está aplicando um estilo nas imagens, né, que estão sendo renderizadas, e aqui a gente vai aplicar uns estilos na largura, né, na borda dessa imagem, na margem dessa imagem, para a gente conseguir fazer esse controle. Beleza? Então aqui eu tô acessando aqui, né? Deixa eu procurar aqui. Aqui embaixo, né? A gente está usando o dimensions.get window, a gente está pegando a largura da tela, né? E está aqui nessa variável width, e a gente está criando um constante, né? A image width, ou seja, a largura da imagem como a largura da tela. E a gente não quer, né, que a imagem fique da mesma largura da tela, a gente quer que ela fique um pouco menor, e assim a gente consegue aplicar algumas margens para tudo ficar organizado. Então eu vou criar aqui, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Então eu vou criar, né, um column, né, width, ou seja, a largura da coluna, né, de cada coluna da nossa lista, né, porque a gente tem duas colunas. Então a largura da coluna vai ser a largura da tela, ou seja, o width dividido por 2. Beleza? Isso aqui é a largura de cada coluna. Então, a largura da imagem, eu quero que a imagem seja uns 90% da largura da coluna, ou seja, 90% da largura, da metade da largura da tela. Isso aqui ficou um pouco confuso, mas aqui eu vou copiar, né, a largura da tela dividido por 2, ou seja, o column width, a largura da coluna, vezes 0,9, né, vezes 90% ali. Se eu salvo isso aqui, a gente já vê que ficou errado aqui, porque aqui no estilo image, né, nós estamos criando que cada imagem a gente está passando styles.image, então a largura eu estou definindo aqui image dividido por 2, mas na verdade é só image. Beleza? Aqui esse image é a metade da largura da tela dividido vezes, né, 0,9. Então se eu salvo isso aqui novamente, nós temos aqui agora essa borda, né, agora ficou essa borda, as imagens estão sendo colocadas uma ao lado da outra, né, mas a gente vai resolver isso aqui agora. E a forma que eu vou resolver isso aqui é aplicando uma margem, né, a margem que só margem, né, não vai ser margem horizontal nem vertical, eu quero aplicar essa margem dos quatro lados, e como a margem ela é aplicada do lado esquerdo e do lado direito da imagem, né, em cima e embaixo, como eu tenho sobrando aqui 10% da largura da coluna, né, porque eu estou usando a largura da imagem como 90%, então eu tenho 10% de espaço em branco, né, que esses 10% das duas metades estão resultando nesse espaço que vocês estão vendo aqui. E para mim aplicar essa margem, eu vou aplicar 5%, né? A margem, eu vou definir a margem como 5%, porque vai ser 5% de cada lado, resultando nesses 10% que a gente tem disponível. Então a margem, né, vai ser o image width, vezes 0,1, ou seja, vezes 10%, que é 0,1, né? Ou seja, vai ser 10% da largura da imagem. Se eu salvo isso aqui, na verdade, não é 10%, é 5%. Até eu confundo, né? Fica bem confuso. Eu não vou cortar isso aqui do vídeo para vocês verem, né? Porque essa vida, a vida do programador é cheia dessas confusões, né? Mas na verdade aqui não é image width vezes 0,1, é vezes 0,05, que é o equivalente a 5%, né? Se eu salvo novamente, agora sim, a nossa imagem ficou aí com essas bordas, né? Porque ficou bem mais visível, a nossa lista ficou bem mais organizada. Beleza? Então a próxima tarefa que a gente tem aqui
tem a ver com o nosso cabeçalho. Então eu vou abrir aqui o arquivo cabeçalho, né? Porque o que eu quero definir agora é que sempre que o usuário pesquisar, né, que ele pressionar o botão de pesquisa, nós vamos mostrar um texto aqui abaixo, né, mostrando resultados para e o texto que esse usuário pesquisou. Então, se a gente analisa bem aqui, sempre que o usuário pressiona o botão de pesquisa, nós executamos a função solicitar. Beleza? Então, essa função solicitar, a gente está definindo ela aqui na tela resultados. E a função solicitar, no final dela, nós damos um set data, né? A gente define os dados, né? Esses dados que a gente recebeu como resposta. A gente altera um estado que vai, né, renderizar esses dados aqui para a gente. Então, a gente já está alterando o estado, a gente já está renderizando novamente a nossa aplicação. Isso é interessante porque o texto, né, a gente quer copiar esse texto que o usuário pesquisou somente no momento que ele pesquisa o botão, que ele pressiona o botão de pesquisa. Então eu não vou precisar criar um state somente para isso, para ficar monitorando o valor aqui do text input, até porque a gente já tem, né, que é esse text, né, o text e o setText, né, que é um state que fica monitorando aí cada pressionar de tecla, né, no text input. E a gente não quer monitorar isso, a gente só quer monitorar o valor final. Então, para isso, eu vou criar uma variável fora dessa nossa função cabeçalho. Por exemplo, eu vou criar aqui, né, um let searched, vou usar em inglês, né, searched text, vai receber uma string vazia. Por que eu estou definindo isso aqui fora da função cabeçalho? Porque sempre que a tela ela é recarregada, né, sempre que nós temos uma alteração de estado, essa função ela é executada novamente. Então, se eu defino esse let, esse searched text aqui dentro, né, antes do return, por exemplo aqui, sempre que eu recarregar a tela, eu vou definir novamente o texto pesquisado como uma string vazia. E não é isso que eu quero definir ele com um valor e deixar esse valor salvo. Então, por isso que eu estou criando a variável fora da função. E eu estou usando o let, né? Então eu vou conseguir acessar ela dentro dessa função. E sempre que eu pressiono, deixa eu pregar aqui, né? Sempre que eu on submit editing e quando eu clico no ícone, né? Esse on submit editing é esse botão aqui do teclado, né? Esse botão de confirmado. Sempre que eu pressiono, eu vou definir aqui, né? O search text, copiar ele. Searcher text vai ser igual o texto, né? O valor atual desse nosso text. E por que eu vou usar isso? Dessa forma, né? Eu poderia muito bem criar um estado, mas assim que eu for desenvolvendo aqui, vocês vão entender por que eu não vou usar um state. Beleza? Então, agora que eu estou definindo esse texto quando o usuário pressiona, né, o botão de pesquisa, eu posso usar um if-else, né, uma condição aqui abaixo do nosso cabeçalho para renderizar um texto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um texto e esse texto vai ser mostrando resultados para... Eu vou deixar somente isso aqui e eu vou realizar aqui, né, uma condição, um ternary operator. Eu não lembro se eu já falei dele aqui, mas é basicamente um if-else simplificado. Então, o que eu vou fazer é aqui a gente tem, né, o search text. Então, eu vou colocar aqui entre chaves, né, para a gente conseguir digitar essa expressão aqui no JSX. Eu vou colocar aqui, né, o search text. Se ele é igual, se ele é diferente, né, então eu uso a exclamação igual. Se ele é diferente de uma string vazia, eu uso a interrogação e aqui os dois pontos. Vou dar um espaço aqui. Se ele for diferente de uma string vazia, eu vou renderizar o texto. Beleza? Que é o que está depois da exclamação, né? Da exclamação não, da interrogação. O que está depois da interrogação vai ser caso isso aqui seja verdadeiro, né? Se o searcher text é diferente de uma string vazia, eu renderizo esse text. Caso contrário, eu copiei aqui errado, isso. Vou dar um enter aqui novamente. Se o searcher text é diferente de uma string vazia, eu renderizo aqui, né, esse texto. Caso contrário, eu vou renderizar aqui um null, né, um objeto nulo, que aí ele não vai mostrar nada na tela. Então, se eu salvo isso aqui, a gente não tem alteração nenhuma. Eu vou reiniciar a aplicação. Então, aqui GIFs eu vou pesquisar por futebol. Quando eu pressiono o botão de pesquisa,
ele deu um erro, né, porque eu não importei aqui o text do React Native. Então deixa eu importar aqui, vou salvar novamente e vou pesquisar aqui, né, futebol. Quando eu clico no botão de pesquisa, nós temos aqui, né, mostrando resultados para, não ficou certo aqui o layout, né, deu uma diferençazinha, mas a gente vai arrumar isso aqui agora. Né, ele deu um erro aqui, deixa eu procurar aqui esse erro, é porque no view parent, né, esse view aqui que tem um estilo cabeçalho, deixa eu olhar ele aqui, nós temos um Flex Direction Row. Então, o que eu vou fazer é criar outro view, colocar tudo isso aqui dentro de um novo view. E vocês vão até entender por que eu estou criando um novo view. Agora, né, já arrumou o layout. E eu vou colocar o Search Text fora. Aqui fora. Vou salvar novamente. Aqui a gente tem o view antigo, né, o que estava sendo renderizado, que é o ícone para voltar, o text input e o ícone de pesquisa. Isso aqui tudo está dentro de um view. E agora eu criei um novo view, né, esse view externo aqui, que ele está contendo, né, esse cabeçalho e agora o texto, o Search Text, né, que é mostrando resultados. Isso aqui é o que a gente acabou de desenvolver agora. Vou salvar, vou pesquisar novamente por futebol e agora a gente tem aqui embaixo, né, mostrando resultados para, e aqui a gente não tem nada escrito ainda porque a gente vai desenvolver isso aqui ainda, mas já está funcionando da forma que a gente quer. Então o que eu vou fazer aqui agora é completar aqui, né, a gente tá renderizando o texto, mostrando resultados para, que a gente vai colocar uma variável, né, que é a variável searchedText, que a gente acabou de criar. Né? Então que vai ficar mostrando resultados para e o texto que o usuário pesquisou. Mas eu queria que esse texto ficasse em negrito, né? Para ficar mais visível. Então dentro desse text eu vou colocar outro text. E aqui dentro eu vou colocar, né, o texto pesquisado, para a gente conseguir aplicar estilos diferentes. Então eu vou criar aqui, né, um styles.white, né, o texto branco. E para esse outro text que a gente criou, deixa eu tirar o emulador aqui da frente, a gente vai criar aqui um style vai receber styles.whitebold, né, que é, salvando isso aqui, ele vai formatar do jeito que a gente precisa, mas basicamente, né, o texto pesquisado ele está sendo aplicado um estilo diferente que vai deixar ele bold, né, negrito. Então eu vou criar aqui os estilos e eu já explico para vocês. Então eu criei aqui os dois estilos, né? O estilo branco, eu estou colocando a fonte 16, uma margem na esquerda, né, de 10 pixels para ele descolar um pouco aqui da esquerda, e a cor branca. E no white bold, né, o fonte 16, a cor branca e o fonte weight, né, o peso da fonte, estou colocando bold, que é o negrito. Então se eu pesquisar aqui, vou salvar, né? Pesquisar aqui por futebol novamente. Se eu clico aqui em pesquisa, ele vai estar aqui, né, mostrando resultados para. E o futebol aqui, eu vou aplicar uma margem no topo também. Nesse texto parent, né, o texto white, que é o texto principal, né, a variável, a componente text principal. Eu vou colocar aqui um margem top de 15 pixels, talvez. Coloquei 15 aqui, pesquisar novamente. Ficou na posição boa, mostrando resultados para futebol. E o futebol tá em negrito, né, tá ali diferente do outro texto. Beleza? Então, feito isso... Então, pessoal, nesse ponto aqui da aula, a gente vai começar o desenvolvimento de umas componentes que irão mostrar algumas informações para o usuário. E como o vídeo ficou muito longo, eu vou dividir essas duas partes. E para esse vídeo vai ser somente isso, tranquilo? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.